Fala pessoal, às vezes bate uma dúvida com relação ao uso do mas ou do mais. Você acha que o mas é sempre para oposição e o mais, com i, é sempre contrário de menos? É isso que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá? O que a gente já sabe é que o mas ele tem um sentido de oposição ou contradição em alguns momentos. Por exemplo, saiu e quem sai se despede. Aqui no caso ele não fez isso, né? O sujeito dessa oração saiu aqui não fez isso. Logo a gente pode utilizar aqui o mas. Saiu, mas não se despediu. Tem a ideia de contradição, de oposição. Por sua vez, o mais ele tem um papel de intensificador ou de ampliar o sentido, né, de algumas expressões, e também pode ser o contrário aqui da palavrinha menos. Vejamos aqui, ó. Ela é mais gentil do que ele. A gente então pode trocar a palavrinha mais pela palavrinha menos. E também aqui a gente tem a ideia de intensificação da gentileza dela com relação a um outro sujeito. Isso é o que nós já sabemos. Vejamos agora casos em que o mas não vai representar a questão da oposição. Ele, na verdade, vai tentar fazer outros papéis. Por exemplo, substantivo. Ele pode ser substantivo nessa frase aqui, ó. Sem mas, faça logo esse trabalho. Aqui, pessoal, a gente pode substituir pelo substantivo discussão. Sem discussão, sem questão alguma, faça logo esse trabalho. Então, mas aqui ele não é uma oposição, né? Dentro dessa expressão, ele é utilizado como substantivo. Como advérbio, por exemplo, João é esperto, mas tão esperto, olha só, aqui a ideia de ênfase. Então, uma utilização do mas aqui, ela não é usada para oposição, mais uma vez. E a conjunção coordenativa, né, adversativa, pode ser substituída por porém, por contudo, por todavia. Pessoal, é importante pensar então que o mas nem sempre, e a gente precisa saber disso, que o mas nem sempre vai marcar uma oposição. Ele pode ser substantivo, então ele pode fazer o papel de nome, ele pode fazer o papel de intensificador como advérbio, e ele também pode fazer o seu papel regular e ser substituído pelas palavrinhas porém, contudo, todavia, entretanto, dependendo bastante do nível discursivo que nós estejamos, tá? Do registro linguístico que estejamos usando. Vamos dar uma olhada agora na condição do nosso mais. Será que o mais é sempre oposto de menos e a gente pode fazer essa troca tranquila nas orações? O mais ele pode trazer uma ideia de intensidade como advérbio. No caso aqui, ó, ela é mais inteligente do que pensávamos. Olha só, subestimava então a pessoa. E aí esse mais, ele intensifica a ideia de inteligência, traz então uma carga maior para a característica inteligente da pessoa. Isso, como substantivo, ele é sinal de mais, o sinal de mais, o sinal da aritmética, né? O sinal ali de soma. Então, quando você estiver usando o mais nesse sentido, ele é substantivo, ó. Você usa o i. E como preposição, olha só, saiu mais os irmãos. Esse mais ele pode ser substituído pela preposição com, saiu com os irmãos. Alguns registros da nossa língua utilizam tranquilamente o saiu mais ele. Nós conhecemos expressões desse modo e o mais ele entra como essa ideia de saiu com. Outros dois casos interessantes é o mais funcionando então como advérbio de tempo. Olha só, os adultos não riem mais. A gente pode substituir esse mais por já. Os adultos já não riem. E também como pronome ele fica assim, ó, sem mais, agradeço. A gente utiliza aqui em final de algumas cartas, alguns documentos oficiais. A gente acabou de ver os casos mais simples e tranquilos com relação à utilização do mas e do mais em momentos em que eles não podem ser substituídos, o mais por menos, o mais com i por menos, e o mas no sentido de oposição. O que vocês acham, então, da gente fazer um exercício para consolidar esse aprendizado? A gente pode dar uma pausa no vídeo, vocês tentarem resolver e depois voltar para a explicação. Vamos fazer isso? Empregue corretamente os termos mas e mais. Ela é tão bonita, mas tão bonita que me encantou. Aqui é mas ou mais? Aqui só pode ser mas, né, pessoal? Por quê? Porque a gente aprendeu que aqui é a ênfase, né? A ênfase da beleza dela.
Vamos para o próximo. Nem mais, nem menos. Faça logo sua atividade. Aqui é mais ou é mais? Bem, a gente tem uma dica aqui, ó, da palavrinha menos, então aqui vai ser o seu antônimo mais. Olha só que fácil esse exercício. Magnólia é mais inteligente ou mais inteligente do que o irmão? Olha só que intensidade nós vamos dar aqui para a inteligência de Magnólia. Mais inteligente. Aqui a gente pode substituir por menos também. Ó. Magnólia é menos inteligente. E a gente já tem a respostinha. Aqui no caso, a gente pode fazer então essa mudança. Ó. Menos. Estavam animados para sair, vírgula, mas precisavam que a chuva parasse. Olha só, nós temos uma ideia aqui de animação, né? E depois a gente tem a chuva que está atrapalhando esse movimento de saída, né, deles. Aqui só pode ser então o mas. Por quê? Porque indica uma oposição de ideias. E a de baixo? Nem vem com esse mas, pois não mudo de ideia. Ué, por que esse mas? Primeiro que não daria para vir com esse menos. A gente não poderia fazer essa substituição, que já nos dá uma dica. Mas também porque esse mais está sendo usado como substantivo. Aqui ele deseja dizer, por exemplo, nem vem com esse charme. A gente pode substituir por charme, pois não mudo de ideia. Gostaria de ir mais vezes estudar na biblioteca. Olha só, gostaria de ir, mas não tem oposição, não tem a ideia aqui de substantivo, também não tem a ideia de ênfase, só pode ser então uma ideia de intensificação. Ó. Mais vezes estudar na biblioteca. Intensifica a palavrinha ali, vezes. Por hoje, então, pessoal, nós ficamos por aqui. Mais com i e mas. Aprendemos a observar contextos diferenciados de aplicação dessas duas palavras e também, de quebra, aprendemos uma série de questões aí voltadas à classe de palavras delas, né? É importante pensar a classe de palavras porque deixa mais clara a função da palavra. Eu queria saber de vocês, se vocês foram bem ou se não foram bem, deixe um comentário aí embaixo com a sua dúvida ou o seu posicionamento diante do exercício e eu vou ter muito prazer em respondê-los, tá bem? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha sido importante. E se for importante e útil para você, pode ser para alguém também. Pense sobre isso. Grande abraço e até a próxima aula.